Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez, nessa terça-feira, hoje, dia 13 de outubro, para gravarmos mais um evangelho a todos os nossos amigos, companheiros e aqueles que compartilham conosco essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo cristão, pois somos seguidores do Cristo. E nesta oportunidade, que é sempre um presente, podemos estar juntos, mesmo que virtualmente, falando a todos os nossos amigos, companheiros e os que nos acompanham nesses evangelhos. Aproveitar para agradecer aos nossos companheiros Magda e o Cláudio, que compartilham conosco a gravação desses evangelhos toda terça-feira. E com essa alegria sempre renovada que nos traz tanto bem ao coração, é que vamos nos ligando a Deus nosso Pai nessa noite mais uma vez, para que, juntamente com Jesus, possa nos banhar em sua luz de amor, de tranquilidade, de paz, para que possamos ter condições de expandirmos o nosso entendimento, a nossa compreensão, absorvendo assim os ensinamentos que trazem não só os evangelhos, como também nos trazem os seus seguidores através de obras que foram realizadas, falando desta forma de Emmanuel, de Franciscano Xavier, com os quais temos a oportunidade de, na literatura paralela, absorver os ensinamentos que Jesus aqui nos trouxe, como diz ele próprio, por solicitação de Deus, nosso Pai. E assim, sintonizados com as vibrações do nosso Pai, com as vibrações de Jesus, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores pessoais que pacientemente estão conosco no dia a dia, nos intuindo, nos orientando, para que sempre possamos fazer as melhores escolhas através do nosso livre-arbítrio. E desta forma, já mais tranquilos, mais serenos, vamos iniciar o nosso evangelho desta noite, hoje com o capítulo 78 do livro Caminho, Verdade e Vida, que, como sabem, é uma psicografia de Franciscano Xavier, juntamente com Emmanuel, que lhe ditou essas lições esplêndidas, trazendo muito ensinamento a cada um de nós. E o capítulo 78 tem como título Verdades e Fantasias. E Emmanuel foi buscar no Evangelho de João a motivação para nos escrever esse capítulo. E ele trouxe do capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 45, essa motivação. E esse versículo diz o seguinte: Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus. E fomos lá então no Evangelho de João, no capítulo 8, onde esse versículo se encontra inserido numa
um subtítulo do capítulo, que é Jesus e Abraão. E ele inicia-se no versículo 31 e termina no versículo 52. Eu vou lê-lo para que todos possam ter um melhor entendimento do que vai nos dizer Emmanuel em seguida. E João então nos diz o seguinte, das palavras de Jesus na época. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-ei livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Ora, se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvis junto do seu pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituição, temos um só pai, Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. E essa lição prossegue até o até o versículo 52. É uma passagem que João nos descreve de profunda lição, de muita meditação. É necessário que possamos refletir bastante sobre ela. E como nos diz Emmanuel aqui no seu capítulo, então, diz Emmanuel a respeito desse versículo e, obviamente, dessa lição. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta possa ser. Através de todos os tempos,
Para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então vejam nessa esplêndida lição quanto Emmanuel nos vem ressaltar a nossa atenção, clamar por ela, para que possamos realmente saber distinguir a verdade da mentira, ou a verdade das falsas verdades. E ele então nos fala nesse trecho que é muito comum nós estarmos dando muito crédito a pessoas que têm facilidade de oratória, que nos brindam com, às vezes, discursos maravilhosos, com exposições do Evangelho ou outras que sejam, de maneira encantadora, quando na realidade suas vidas ou seus exemplos não condizem em absoluto com nada daquilo que falam ou que pregam. Então, é isso que Emmanuel vem nos salientar, como Jesus, né, quando João comenta a respeito das suas palavras junto aos judeus, porque eles bradavam que eram de Deus, seguindo Abraão, quando Jesus coloca que nem Abraão ouviu diretamente do Pai, né, as lições e as diretivas, sendo que ele, Jesus, tinha ouvido diretamente de Deus as lições, e por isso que ele estava conosco, porque Deus pediu que ele viesse até nós trazer os seus ensinamentos. E é interessante que nós vemos no nosso dia a dia esse tipo de comportamento da humanidade, né? Quando criaturas que possuem essa oratória prometem mundos e fundos, milagres, e acabam envolvendo uma grande multidão, às vezes, fazendo com que essa multidão creia de maneira, às vezes, cegamente até naquilo que eles prometem. Sem entrar no mérito da questão, mas podemos ver ao longo da história o que realizaram e realizam ainda os políticos. Muitos prometem mundos e fundos, têm boa oratória, e muitos deles nada cumprem. Mas o importante é o seguinte, e é interessante esse aspecto que Emmanuel ressalta, que
Nós, através dos nossos tempos, ainda bem que esse tipo de castigo acabou desaparecendo, mas na história da humanidade mostra que grandes mártires, vamos dizer assim, ou pessoas que traziam grandes verdades acabaram sendo queimados na fogueira, ou envenenados, ou crucificados, ou recebendo punições implacáveis das suas comunidades, dos seus grupos sociais, por dizerem e trazerem muitas vezes verdades que nós não queríamos ouvir ou aceitar. Por outro lado, Emmanuel ainda ressalta que muitas vezes, pelo fato de nós solicitarmos a Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, rogar pela satisfação dos nossos desejos, e ao não vê-los realizados, nós passamos a desacreditar. Alguém pode falar que nos evangelhos está lá, pedir e obtereis, bateis se abrirá, né? Procurai e achareis. E isso, na realidade, não é uma verdade, porque quando eu peço, não sou atendido. Mas vamos lembrar também do seguinte, trazendo para o nosso dia a dia. Quando nossos filhos não nos obedecem, quando nossos filhos não cumprem com as suas obrigações e deveres, nem tudo o que eles nos pedem nós concedemos ou nós damos. Será que essa mesma relação não se aplica a Deus para conosco? Não é que quando nós deixamos de dar algo aos nossos filhos, o fazemos por vingança ou por desatenção ou porque não queremos atender. Não o fazemos por amor, para que cada um possa observar as responsabilidades e o cumprimento dos seus deveres e obrigações, porque isso faz parte da nossa educação moral e espiritual. Isso é o que nós fazemos com nossos filhos. E com certeza Deus faz isso conosco também. Ou seja, filho, você está aí exatamente para aprender a amar, para poder exatamente entender aquilo que eu pedi a Jesus que fizesse convosco. Amar a mim e ao próximo como a ti mesmo. Você fazer aos outros aquilo que gostariam que te fizessem. Você está aí para esse aprendizado. Então, quando não cumpre a sua obrigação, os seus deveres, e me pede para satisfação dos seus desejos algo, é necessário que haja mérito. Porque quando nós aqui deixarmos esse mundo e voltarmos ao plano espiritual, nós seremos medidos pelas nossas obras. Pois tudo aquilo que é material deixamos aqui. Nada levamos conosco. Levamos conosco as nossas obras amorosas, as nossas obras espirituais, o nosso ensinamento moral e espiritual, que nos traz exatamente aquela felicidade interior toda vez que nós praticamos algo de bom, principalmente em benefício do nosso próximo. E pelo fato de muitas vezes nós não recebemos algo, nós nos revoltamos contra Deus. E vamos buscar o que Emmanuel comenta aqui, quando, para fugir à angustiosa situação espiritual que nos é própria, inventou o homem a buena dicha. A buena dicha é buscar a sorte, ou seja, nós buscamos aqueles que de forma mística, né, nos dizem do nosso futuro. Assim são os ciganos que leem as mãos, aquelas pessoas que jogam búzios, que jogam cartas e ficam nos dizendo eventuais possibilidades dos acontecimentos de nossa vida no
futuro, às vezes no futuro presente, no futuro mais imediato ou no futuro mais de médio e longo prazo. Então é isso que Emmanuel nos chama a atenção, pois o charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor de clientela mais numerosa e luzida. E aí fica uma pergunta que eu mesmo faço a mim. Por que nós necessitamos dessas informações? Para nos sentirmos seguros? Não basta que eu ame a Deus e creia realmente nas suas verdades para entender que tudo aquilo que me acontece primeiro porque eu sou responsável pelas minhas escolhas. E tenho absoluta certeza de que nada mal nos acontece por vontade de Deus. Pois nenhum pai quer ver seus filhos em situações más. Nenhum de nós aqui gostamos de ver nossos filhos em dificuldade, qualquer que seja. Mas entendemos que as dificuldades que se apresentam são exatamente para a sua educação, para a sua melhoria, para o seu fortalecimento moral e espiritual, para o seu fortalecimento, inclusive sentimental, para que possa distinguir entre o bem e o mal com mais facilidade. Então, é isso que Deus espera de nós. Se eu acredito realmente em Deus e amo a Deus através dos seus ensinamentos que nos chegam até nós, e acredito piamente nas suas verdades, eu não preciso ter receio, eu não preciso procurar a buena dicha, porque sei o que está reservado para mim é o melhor possível. Porém, vai depender das minhas escolhas. Se eu fizer boas escolhas, certamente eu terei um caminho mais suave. Se eu fizer boas escolhas, certamente, quando eu rogar a Deus a sua ajuda, ela me chegará. Se eu fizer boas escolhas, ouvindo principalmente aos nossos mentores pessoais, os nossos amigos espirituais que nos ajudam a discernir e a escolher, certamente os caminhos serão mais suaves. Não é? E Emmanuel ainda nos ressalta, no intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse tipo de conduta, de buscar a buena dicha. Então, a outra coisa que ele pede para que tomemos muito cuidado e, portanto, vigilância, é cuidado com a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, do prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de se converter consciências alheias. São grandes fantasias. Ninguém converte ninguém, só se você se deixar converter. Por isso que é importante nossas análises, nossas reflexões baseadas nos ensinamentos de Jesus, que são exatamente os ensinamentos que Deus pediu a ele que trouxesse até nós. Então, nesse capítulo 8, no versículo 31 a 52, Jesus fala exatamente sobre isso, de nós termos os olhos para enxergar essas verdades que ele transmitia e que estão registrados, para que nós possamos realmente confiar nas suas palavras, e não nas palavras alheias, não nas palavras vãs, que muitas vezes nos desviam dos nossos caminhos. Então, que possamos todos nós atender a estas verdades, como diz Emmanuel, refletir sobre elas e termos a consciência plena
de que tudo aquilo que vem de Deus vem com infinito amor, com infinita misericórdia e compaixão de cada um de nós. Os reveses, as dificuldades que nos acontecem, muitas vezes contrariando o nosso desejo e nossa vontade, com certeza são lições pelas quais nós precisamos passar, de escolhas equivocadas que fizemos num passado, talvez não muito longínquo, ou longínquo, mas que estamos tendo a oportunidade de fazermos o bem para que elas possam ser eliminadas do nosso caminho. Então fica aqui este capítulo, Verdades e Fantasias, para que possamos refletir durante esta semana e no nosso dia a dia, tendo a certeza que Deus, esse Pai de infinito amor, está presente em nossos corações. Que os ensinamentos que Jesus nos trouxe amorosamente permanecem conosco e que possamos todos permanecermos conectados com esse infinito amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus no nosso dia a dia. Que assim seja. E vamos então aqui encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus, pedindo que as suas vibrações de luz, de paz, de amor inundem nossos lares, abraçando os nossos corações, dando a todos o encorajamento, dando a todos a resiliência, a capacidade de perseverança, para que nós possamos permanecer no caminho da nossa evolução moral e espiritual, hoje e sempre. Um grande abraço a todos, uma maravilhosa semana e até uma próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.